Olá, você é muito bem-vindo aqui a mais uma live da revista Conexão 2.0. Esse é o periódico que a cada bimestre chega para você na sua sala de aula e que serve de material didático e paradidático para que você possa usar com seus alunos. A Conexão 2.0, esse programa da live, foi concebido como um espaço para a gente receber aqui editores, autores das matérias, para falar um pouco sobre os conteúdos e como que eles podem ser explorados no seu dia a dia. O tema do programa de hoje principal é a generosidade, que é o valor que está sendo trabalhado nesse bimestre em toda a rede educacional adventista no Brasil. A gente já começa o nosso programa depois da vinheta e eu convido você para ficar ligado com a gente. No programa de hoje, eu recebo nos 3 primeiros blocos 2 colegas de edição que fazem a revista funcionar a cada trimestre. E são eles o André Vasconcelos. Tudo bem, André? Tudo bem. E também o Fernando Dias. Um prazer estar aqui. Legal, bom ter vocês aqui. A gente vai bater um papo nesse primeiro bloco sobre a matéria de capa, a matéria principal. No plano de desenvolvimento espiritual votado para a América do Sul, para esse bimestre está previsto tratar sobre o valor da generosidade. E é por isso que a gente pensou tratar da generosidade do ponto de vista do voluntariado. E nós temos aqui o Centro Universitário Adventista de São Paulo, né, com 3 campi, o NASP, que tem uma forte ênfase nos projetos de extensão e também de voluntariado. Como que vocês enxergam essa questão da generosidade, como foi trabalhado na matéria do Myron, a partir dessa oportunidade dos estudantes experimentarem essa teoria de sala de aula na prática com esses projetos de extensão e de voluntariado? Então, Wendel, quando os alunos têm a oportunidade de aplicar aquilo que eles aprenderam, o ensino, na verdade, ele se torna uma extensão, né? Ali no NASP, eles têm um projeto bem interessante que é o Mão na Massa, onde alunos de engenharia e de arquitetura e urbanismo, eles vão ali aos domingos, aos fins de semana e ajudam a construir casas na comunidade. E até junho, eles construíram 3 casas. Bacana. Também fala parece que tem um projeto em Paraisópolis, né? Aliás, Fernando, tua primeira formação é na área de saúde, né? Sim. Odontologia. E ali é forte porque eles estão na periferia de São Paulo, na região do Capão Redondo, e os cursos de saúde que estão concentrados ali em São Paulo acabam atuando muito na prevenção, na comunidade, nos postos de saúde e até na visitação das casas, né? Sim, é um projeto de saúde básica, preventiva, né? Que acontece numa região pobre da Grande São Paulo, né? Alguns a consideram a maior favela do Brasil, né? E, no entanto, ali é feito um trabalho muito interessante e com resultados positivos. E acho que um ponto bacana que a matéria destacou é que, além dessa oportunidade de exercitar, né, a prática da sala de aula, também é a oportunidade de se desenvolver ciência ou reflexão acadêmica a partir das necessidades que se encontram na realidade, né? Então, esse contato com a comunidade, com a realidade, acaba alimentando também os grupos de iniciação científica e depois as linhas de pesquisa do mestrado e da pós-graduação. É interessante destacar assim que a linha acadêmica, o estudo científico, ele é muito árido. Então, se você não tem esse contato com a comunidade, se você não aplica o seu conhecimento, você não tem esse fator humano. E não pode ser um fim em si mesmo também, né? Outro ponto que eu vi na matéria aqui, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o Atos 29. Talvez o principal guarda-chuva de atuação voluntariada local, em que eles fazem com moradores em situação de rua e outros projetos mais que eles têm. Por que esse nome Atos 29? Então, Atos 29 se deve ao fato que o livro de Atos, o livro bíblico, tem 28 capítulos. Então, a ideia de um capítulo 29 seria a extensão, né? A extensão daquilo que aqueles primeiros apóstolos ali, os primeiros cristãos fizeram. Então, a ideia de continuidade. Legal. E pelo que eu vi, eles têm mais ou menos 25 ministérios. E o que tem ocorrido é que, às vezes, o envolvimento nesse voluntariado local gera o interesse pelas missões também internacionais, pelos chamados projetos de curta duração. E aí o NUNCE e outras agências têm levado essas pessoas para essas experiências, né? A matéria contou de alguns que têm se envolvido nisso, com projetos na China e tal. Como que vocês veem essa relação entre o voluntariado local e o voluntariado internacional? É interessante que sempre se pensa na experiência de intercâmbio como algo que eu posso aproveitar, o que eu posso me enriquecer. E, no entanto, a experiência com o voluntariado mostra que, além disso, o intercambista ele pode doar parte de si através de trabalho, através de projetos, e é uma forma de conhecer melhor a realidade de outras culturas, de outros países. O ganho é duplo. Ele ganha em experiência intercultural e
doa parte do seu serviço para uma comunidade em necessidade. E aí entra a generosidade, né? Sim. Ou seja, ser generoso não é doar somente dinheiro. Você pode fazer isso por meio da habilidade, por meio dos seus dons, por meio do seu tempo. Perfeito. Agora, também há um benefício individual, como você pontuou, Fernando, especialmente na questão do currículo, né? Hoje o mercado de trabalho parece valorizar pessoas que estão engajadas socialmente. E isso também é destacado na matéria. E outro ponto que eu penso que a gente poderia pensar aqui na questão do engajamento em projetos é que o NASP tem procurado fazer, especialmente nos internacionais, é não colocar os jovens simplesmente com uma experiência passageira e fortuita, mas fazer com que ele volte várias férias naquele mesmo local, para que ele estabeleça vínculos e para que a ação dele, que é feita ali naquele local, esteja associada ao trabalho da igreja, ao trabalho das instituições que eles estão colaborando, né? Muito bem. Agora nós vamos para algumas sugestões práticas. Como você sabe, todos os blocos a gente tem algumas orientações bem práticas de como você pode usar essa matéria e outras matérias em várias áreas do conhecimento. A gente começa com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente tem a matéria da página 28, que é a seção Aprenda, e ela trata de como aproveitar uma visita ao museu. Então, uma indicação inicial é que você poderia levar os seus alunos a um museu da sua cidade ou da região e fazer com que eles analisem as várias linguagens que estão ali disponíveis, a linguagem artística, a linguagem sensorial. Alguns museus trabalham com outros estímulos, né? A linguagem textual, e a partir disso, essa visita pode ser útil para várias disciplinas. Vamos ver mais algumas ideias, então, complementares. Em português, por exemplo, você pode selecionar algumas obras ou objetos em exposição e descrevê-los em breves parágrafos e depois identificar a presença de elementos temporais, linguísticos que aquela obra ou objeto transmite ao observador. Na disciplina de arte, por exemplo, pode-se selecionar algumas obras e realizar uma análise da linguagem expressa no método, cores e imagem utilizados pelo artista. E ainda na área de educação física é possível fazer uma exposição museológica de um esporte específico ou de vários esportes também. Muito bem, o nosso primeiro bloco já acabou e a gente convida para continuar com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre um projeto muito interessante em São Paulo de auxílio a dependentes químicos. A gente já volta. Olá, eu sou Agatha Lemos, editora da revista Vida e Saúde da Casa Publicadora Brasileira. Hoje nós vamos conhecer a coleção Gincana da Saúde. Veja só que interessante e lúdica essa montagem. E tem uma surpresa para aqueles que montarem todos os itens dos encartes. No 8º volume tem um troféu e uma medalha icônicos, que ajudam as crianças a relembrarem as aventuras e aprendizados. A história é tão rica quanto simples, como imaginário infanto-juvenil. No volume 1, você encontra a história Água para João. No volume 2, Um Dia de Sol para Ju. E no volume 3, O Dia em que Léo se Exercitou. E aí tem muito mais para você. Especialistas já defendem que os cuidados com a saúde deveriam fazer parte da grade curricular das escolas. Mas enquanto isso não acontece, você, professor, pode fazer a diferença. Promova hábitos saudáveis em sua classe de um modo divertido. Quem sabe você não desenvolve uma gincana da saúde em sua escola? Foi bom estar com você. Lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. O intervalo foi rápido, nós já estamos de volta com a live da Conexão 2.0. E nesse segundo bloco nós vamos conversar sobre uma reportagem que foi feita na cidade de São Paulo de um projeto interessante com uma igreja na Zona Leste, na região do Jardim Anália Franco, bairro Nobre, na região de São Paulo, e que faz um projeto há mais de 5 anos com dependentes químicos. O nome do projeto é Tudo Anônimo, aliás, muito sugestivo o nome, né? Porque trabalha com essa questão de essas pessoas que se sentem, às vezes, marginalizadas pelo problema que têm, irem para esse local e lá se sentirem acolhidas, recebidas e poderem ali serem tratadas.
Fernando, você tem a formação na área de saúde e poderia talvez explicar um pouquinho melhor para nós, até para o professor explorar em sala de aula, talvez pode ser uma das dicas práticas aqui, como funciona esse ciclo da dependência dentro do organismo? Então, eu acho que é algo bem interessante para ser explorado na matéria de biologia e outras matérias também, como química, a questão da fisiologia da dependência. O que é isso? A partir do momento que a pessoa ingere uma droga ou inala, essas substâncias que entram no corpo, elas se ligam a receptores que já existem naturalmente no corpo, que são parte do corpo humano, que recebendo esse estímulo levam a uma reação fisiológica, uma reação do corpo. E esses receptores, a partir do momento que a pessoa começa a ingerir essas substâncias continuamente, esses receptores passam a ter uma reação alterada, eles diminuem ou aumentam em número, e isso leva ao vício, ou seja, o vício ele tem uma parte fisiológica, biológica muito forte. Por quê? Porque ele se liga a um receptor que já existe dentro do corpo humano. E aí vem o que a Rose, que é a mentora, né, e a que dirige esse projeto, que ela fala desse binômio que existe na dependência, que é a compulsão e a repetição. Então, um desejo muito forte, e esse desejo ele é saciado, repetido, e acaba gerando e pedindo uma nova realização desse desejo. Sim, existe, claro, o aspecto psicológico, que é abordado muito bem na matéria, né? Mas existe também uma parte fisiológica, bioquímica, né? Bioquímica, que o professor pode explorar isso na sala de aula na matéria de biologia. Agora, vamos pensar um pouquinho na metodologia que é empregada, né? O tudo anônimo, como o nome já diz, talvez pareça um pouco com um método já consagrado dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e outros, mas com um viés espiritual talvez mais forte, mais direcionado para o contexto adventista. O projeto basicamente ele funciona às sextas-feiras à noite, é um grupo ali, pelo que a gente ficou sabendo, de mais ou menos 20, 30 pessoas, em que elas recebem esse acolhimento para então contarem as suas histórias. E André, qual que você acha que é a importância de criar um ambiente acolhedor, tanto para o dependente químico quanto para o familiar, que também acaba sofrendo com toda essa situação, né? Então, eu me lembro de uma história, uma vez que eu li no livro O 11º Mandamento do Dwight Nelson, que contava a história de uma mulher em situação vulnerável também, que foi procurar ajuda em uma igreja. Então ele perguntou ali, mas por que você nunca procurou ajuda antes, né? E ela falou assim, e por que eu procuraria? Eles fariam com que eu me sentisse pior ainda? Então, é importante que a gente tenha esse ambiente acolhedor, que a gente possa receber bem as pessoas, né? Considerando que essas pessoas, assim, em situação vulnerável, muitas vezes ali morando nas ruas, né? O caso da maioria de muitos dependentes químicos, eles acabam sendo marginalizados, né? Então já cria esse preconceito, cria essa barreira. Então quando você vai ali, abraça, recebe bem, trata com dignidade, isso vai fortalecendo a autoestima dessa pessoa, né? E vai ajudando. Então isso também é um estímulo para que ela acabe abandonando esse hábito, né? De vício. E ao resgatar essa questão da dignidade, me faz pensar também, André, de que resgata nele a noção de que ele tem um poder de escolha. Porque talvez isso é fragilizado nesse processo bioquímico e psicológico da dependência, de que realmente ele pode escolher, de que ele pode ser alguém, de que ele não se envergonhe, né? Então, nesse processo de tratar essa pessoa com dignidade, de que ela tem valor pelo que ela é e não só pelo que ela faz, talvez ajude ele a restabelecer esse poder de escolha. Claro, e não somente ele também é beneficiado por esse processo, né, de acolhimento, mas também a família. Inclusive, nessa mesma matéria é mencionado ali o trabalho que eles fazem com os familiares, né? Porque gera uma codependência. Né? Então a família também acaba sofrendo. Se uma mulher, por exemplo, tem o cônjuge que é um alcoólatra, ou tem um filho que é viciado, a mãe sofre, né? A esposa sofre. Tanto aí o marido, ou a mulher, ou os filhos, todos acabam sofrendo junto. Então essas pessoas também precisam de ajuda. E eles acabam se culpando por isso, né? Pela situação desse familiar. Claro, e aí comum. Por isso que se trata paralelamente o dependente e também o familiar. O bloco, de novo, foi bem rápido e a gente precisa ir para as dicas práticas. Vamos então para algumas dicas. Por exemplo, na área de matemática, a gente tem a matéria da página 20, que é a matéria curiosa, né? Na seção perguntas, a gente tem ali algumas perguntas mais específicas e fala um pouquinho sobre a questão da doação. Será que vale a pena doar? E aí são citados dois grandes bilionários, né? O Bill Gates e o Warren Buffett, né? Em que eles se comprometeram a doar metade de suas fortunas para obras sociais. O que não é pouco. O que não é pouco.
Vale lembrar, porque eles ficam disputando todo ano a lista da Forbes, né, entre os mais ricos do mundo, e eles estão tentando angariar outros bilionários também para que possam fazer o mesmo. Então, uma sugestão que pode ser usada em sala de aula é usar esse texto de que maneira, Fernando? Olha, na área de matemática seria algo bem interessante, e isso levaria o aluno a pesquisar quanto em dinheiro cada um tem, qual é o tamanho da fortuna deles, quanto ela cresce por ano. E já que eles têm esse propósito de doar metade e já doaram 1/3 de cada uma das fortunas, calcular o tempo que eles vão gastar para atingir o objetivo deles. E você também pode, né, aproveitar o texto ali e fazer um problema matemático com ele. É mostrado, por exemplo, que o ex-bilionário Charles Finney doou em média $1 milhão por dia para entidades até consumir $8 bilhões. Sendo assim, quantos anos foram necessários para que Finney fizesse toda essa doação? Excelente. Na área de ciência da natureza, é possível aproveitar essa matéria que nós citamos, da página 24, que é Deixando o Anonimato. Nela, o professor pode trabalhar no campo da química, por exemplo, uma integração entre química e biologia, procurando identificar substâncias que compõem as principais drogas consumidas e o efeito que ela tem no corpo. O desafio seria fazer os alunos pesquisarem fórmulas químicas de determinadas drogas, como o álcool, nicotina ou crack, e nessa pesquisa, então, eles verificarem como essas substâncias interagem com a química presente no cérebro humano, como se ligam as sinapses, por exemplo, quais bloqueios elas realizam. Em seguida, é possível analisar as possíveis consequências químicas e biológicas do uso dessas drogas, seus sintomas, as reações que provocam no corpo, as consequências e as sequelas também. Mais um bloco acabou, foi rápido e a gente espera você para o terceiro bloco, porque eu continuo com o André e com o Fernando aqui nos estúdios. Espalhadas como folhas de outono, as publicações adventistas chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Desde 1900, a Casa Publicadora Brasileira atua com o propósito de evangelizar por meio de publicações. Mas somente em 1983, a história dos livros didáticos da CPB teve início. A primeira publicação educacional brasileira foi Estratégias Ortográficas, de Jerusa Martins e Miriam Maranhão. Porém, nessa mesma época, outras autoras passaram a atuar, como a Eni e Esther Sarli, com a cartilha Este Mundo Maravilhoso, contribuindo com livros que fizeram história. Desde então, os livros de autores brasileiros começaram a ser produzidos, como Ciências e Ensino Religioso para o Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, essa obra, que no início parecia mais um sonho, com a graça de Deus cresceu e se multiplicou. Hoje, os materiais didáticos da casa são publicados para todas as disciplinas e em níveis da educação básica. De 102 títulos de livros didáticos que a CPB possui, até hoje foram impressas mais de 46 milhões de unidades. E dos 202 títulos de livros paradidáticos, foram impressas mais de 3 milhões de unidades. A equipe que iniciou tudo lá em 1983 cresceu muito. Hoje, somente para trabalhar diretamente com os materiais didáticos, a casa tem uma gerência na qual trabalham 18 profissionais. Ligados a esses materiais estão 96 autores, 17 editores, 19 diagramadores e ilustradores, 17 web designers, sem mencionar os pré-impressores, impressores, finalizadores e expedidores. Atualmente, mais de 220 mil alunos de todo o Brasil têm acesso aos livros educacionais da CPB, tanto a versão impressa como também a versão digital. E todo o conteúdo e serviços oferecidos nas plataformas digitais. Com a internet como aliada, o poder do alcance da informação que a CPB Educacional transmite é enorme. Hoje, após 35 anos de produção e formação, a CPB Educacional agradece a todos que fizeram e
fazem parte dessa história. História iniciada como uma pequena semente, mas que atualmente se transformou numa frondosa e renovada árvore que dá frutos de salvação. Livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. 35 anos educando para a eternidade. Olá, estamos voltando com o nosso terceiro bloco da live da Conexão 2.0 sobre o terceiro bimestre de 2018. Nos dois blocos anteriores você acompanhou a matéria de capa sobre voluntariado e ainda no bloco antecedente nós falamos sobre a questão de um projeto para dependentes químicos. Nesse bloco agora nós vamos trabalhar sobre a matéria da página 16 a 19, que é a reportagem secundária da nossa revista, que trata, aliás o título é um pouco instigante, que é uma pergunta, o fim do cristianismo? Essa matéria fala um pouquinho sobre um fenômeno que a gente tem percebido no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas também com alguns reflexos em outras partes do mundo, e na América Latina também, de um descolamento dos jovens das instituições religiosas. Ao que parece, a gente vive um espírito do nosso tempo de desconfiança em relação às instituições, sejam elas partidárias, políticas, educacionais, as empresas, a mídia institucionalizada, né, tradicional, e também parece que as igrejas têm sofrido com isso. A que vocês acham que se deve essa crise de credibilidade também das instituições religiosas? Em parte por causa de alguns escândalos que aconteceram no passado e as pessoas hoje elas não veem mais representadas por instituições. Hoje o individualismo é muito maior, as pessoas elas têm muito mais acesso à cultura, elas podem produzir conteúdo, coisa que há algum tempo atrás elas precisavam estar relacionadas a uma instituição para conseguirem fazer isso, e hoje esse individualismo é muito mais evidente. Então, isso acaba enfraquecendo a ligação do jovem com uma instituição tradicional. E aí, André, talvez antes de você falar ainda, dentro do que o Fernando mencionou, tem que ver talvez com poder e dinheiro, né? Nas notícias de modo geral, as instituições religiosas têm sido associadas a isso. Abuso de poder, os casos de pedofilia e outros mais, e também a questão de mau uso do dinheiro. Bom, no caso da igreja, da instituição religiosa propriamente dita, eu acho que a gente também tem um reflexo ali social, né? Enquanto que no período moderno você tinha ali um tipo de ateísmo filosófico, hoje, na pós-modernidade, aí a gente acaba tendo o reflexo disso, que é uma geração que no passado, filosoficamente, né, compartilhava essa ideia do ateísmo, e hoje, de certa forma, a gente acaba vivendo um ateísmo funcional. Como os pais, os avós já não acreditavam em Deus, hoje para o jovem tanto faz. Então, Deus pode existir ou não existir, mas na prática ele também não vive essa religiosidade, né? Então, saiu da militância para a indiferença. Talvez, exato. Né? Tem pelo menos aqui 6 ou 7 tópicos que é citado num livro do Instituto Barna sobre as razões porque os jovens estão se descolando da igreja. Então, por exemplo, eles falam que a igreja é super protetora, de que a experiência deles tende a ser superficial ou rasa, de que o discurso da igreja está deslocado do seu cotidiano, especialmente do contexto da carreira profissional, de que existe uma tensão entre ciência e religião, de que, de modo geral, as religiões tratam de modo simplista e repressivo a sexualidade, e há um tom de exclusivismo também no discurso dos grupos religiosos, e as igrejas não são ambientes adequados para perguntas. Como que vocês analisam essas questões? Ok, principalmente o cristianismo. Como que vocês analisam esses tópicos? Faz sentido essas reivindicações da juventude? Faz sentido ouvi-los? Procede, não procede? Tem um ponto que eu acho interessante, é o seguinte, que na nossa geração agora, vamos dizer assim, dos millennials, né, ali de 1980 a 1995, quem nasceu nessa época, a gente tem um acesso à informação e em relação, por exemplo, ao texto bíblico, muito maior do que nas gerações passadas. Então, de certa forma, isso também levanta alguns questionamentos. Então, eles começam a ver assim que na igreja existem camadas e camadas de tradição. E então há, de certa forma, uma rejeição disso, porque quando ele compara o texto com a tradição eclesiástica que ele vivencia ali, que ele participa, ele acaba vendo contradições, né? Isso também gera dúvidas, gera, de certa forma, uma falta de confiança. E talvez aí, então, o caminho, André, esteja na tua própria resposta. Seria, então, levar essa juventude a ir para o texto fundador, né, que são as Escrituras, para a partir deles, então, ele descobrir essa essência dessa religiosidade e procurar vivê-la hoje nesses dias. Não está tudo perdido, né? Não é de todo ruim. Você pode aproveitar e isso pode ser até uma perspectiva interessante para trabalhar com jovens hoje.
Então nós não estamos diante do fim do cristianismo, mas talvez de um modelo de cristianismo que foi estabelecido ao longo de certos séculos e que talvez hoje está em declínio ou em decadência. Mas propriamente de uma reinvenção. Uma reinvenção, que tem que ser feita a partir da palavra, né, do texto fundador dessa religião. Excelente! Como correu o tempo, esse tema é muito instigante, mas nós precisamos ir para as dicas desse bloco. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas possibilidades de explorar a matéria de capa da página 10, que é sobre generosidade e o voluntariado. E, por exemplo, você pode levar os seus alunos a uma pesquisa de campo, no entorno da escola, fazer com que eles pesquisem com os transeuntes, com os moradores ali, os vizinhos, perguntar para eles sobre a questão do voluntariado. Como que eles enxergam isso, se são voluntários, se não são voluntários, se têm vontade de se voluntariar. Pode ser algo interessante como pesquisa de campo. E temos mais algumas ideias também específicas para essa matéria. Para a área de sociologia, por exemplo, para a disciplina, discutir o papel do voluntariado na construção das relações sociais é uma possibilidade. Verificar se o voluntariado pode se encaixar tanto nas relações formais quanto informais. Por exemplo, na disciplina de filosofia é possível refletir com a turma a questão do auxílio ao próximo na formação de quem é o ser humano. Na área de geografia, a reportagem cita os países com o maior índice de generosidade. Então você pode analisar os aspectos econômicos e sociais destes para tentar encontrar algum padrão que o leve a estarem no topo da lista. Caso não haja padrão, o que poderia causar tal situação? Na disciplina de História, também pode-se pesquisar como eram realizadas as atividades de voluntariado no período da Segunda Guerra Mundial, que é mencionado no texto. Excelente. Aqui estão algumas dicas e a gente já está praticamente acabando o nosso programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o último bloco, falando com a Jéssica Manfrim, autora do texto Imagine como seria o mundo sem o capitalismo. Até já. Olá, eu sou Sueli Ferreira de Oliveira e, além de editora da revista Nosso Amiguinho, eu também sou autora de livros infanto-juvenis da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vamos conhecer mais sobre a série Valores. Atualmente, o que é mais valorizado em nossa sociedade? O que queremos para o futuro de nossas crianças? Formação ética é indispensável e começa cedo. E para ajudar nesse processo, a CPB Educacional lançou a série Valores. São 5 livros que abordam temas como generosidade, obediência, amizade, respeito ao próximo, tudo apresentado em forma de contos. Os livros da série são para crianças a partir de 8 anos. Eles são como esse aqui, ó, uma lição no zoológico. O Joca não queria dividir os carrinhos com os amigos, não, mas ele aprendeu uma grande lição, uma lição lá no zoológico. Qual será, hein? Professor, esta é uma oportunidade para proporcionar a reflexão entre os seus alunos e também a vivência de valores no dia a dia deles. Transforme a leitura em um momento para crescer. E já estamos de volta com o quarto e último bloco da live da Conexão 2.0 do terceiro bimestre de 2018. E neste bloco nós vamos conversar com a historiadora Jéssica Manfrim. Nos blocos anteriores nós tivemos aqui os meus colegas editores e a Jéssica praticamente faz parte do nosso time. Porque, Jéssica, se não me engano, já há algumas boas edições. Sim. Você tem assinado a seção Imagine. Certo. Que, aliás, é uma das sessões que eu mais gosto. Muito obrigada. E por quê? Porque a gente trabalha ali não só com a imaginação, no sentido assim inventivo de criatividade, mas a gente trabalha sobretudo com teorias, com suposições e com um jeito talvez alternativo da gente enxergar a realidade em que nós estamos inseridos. Sim. Nessa edição específica, você falou sobre a questão do capitalismo. Então a Jéssica vai nos ajudar a entender, imaginar essa sociedade sem o capitalismo. Jéssica, você explorou pelo menos 4 aspectos aqui dessa possível sociedade que está questionando esse capitalismo. Talvez um principal ponto que vale destacar para o professor quando for usar o texto em sala de aula é falar do que se chama aí, segundo Weber, de uma afinidade eletiva. Então houve em algum momento da história europeia uma convergência, né?
uma conjugação entre duas ideias muito interessantes. Uma ideia religiosa de uma ética protestante que valorizava a disciplina e que enxergava essa questão do trabalho e do lucro como uma evidência de salvação da bênção de Deus. E, por outro lado, um espírito mais racionalista que procurava otimizar recursos e ter fins bem determinados para os seus meios. Sim. E a junção dessas duas coisas gerou um ambiente adequado para que o capitalismo se desenvolvesse. Exatamente. Esse processo histórico parece ter resultado hoje, na avaliação que se faz, numa nova religiosidade. Do que você fala disso no texto? O que seria essa nova religiosidade capitalista? Quando lá no século XVI tem essa união, né, da ética do trabalho, da poupança, da vida mais simples, mais austera, com a ideia do capitalismo, da racionalização da vida, a religiosidade ela se colocava nessa questão da economia. Hoje a gente já não tem mais isso. Essa questão, a união entre religiosidade e economia, ela se perdeu. Né, e a economia tomou conta de tudo. E a economia tomou conta de tudo. Então o capitalismo se torna uma nova religião, né? Então você tem ali os shoppings como os novos templos, você faz sacrifícios pela economia, né? Isso é muito comum. Exatamente. Essa linguagem nesse tempo de crise, Isso, né? Exatamente. Você tem que salvar as instituições econômicas, as instituições bancárias, para você ter uma sociedade funcionando minimamente bem. Mas isso acaba acarretando que as pessoas perdem. As sociedades, o ser humano perde. Né, Agora, uma outra ideia também que está associada a isso é a ideia do mérito, né? Você Sim. também é um dos tópicos que você menciona. Como que funciona essa questão? Se todo mundo trabalhar igual, vai conseguir chegar no mesmo lugar? Todo país pode ser uma superpotência europeia ou americana na economia? Como que é isso? Na visão do neoliberalismo, isso é extremamente possível. Todo mundo pode, com muito esforço e por si mesmo, subir ali os degraus da prosperidade. Do desenvolvimento. Mas isso não é verdade. Nem todo mundo, nem todos os países vão chegar a ser uma potência como Estados Unidos ou ter o lucro da China. Porque isso tem um custo humano, mas também tem um custo ambiental social e tudo mais. Então, não... Porque é um sistema de desigualdades, né? Para alguns terem lucro, outros precisam ser explorados. Exato, né? Exatamente. E talvez terminando aqui, Jéssica, pra gente, é muito instigante esse tema, não dá pra gente explorar tudo aqui. Mas existem experiências hoje micro, né? A gente, no século XX, viu experiências macro no sentido do socialismo, do comunismo, de repensar esse sistema capitalista, mas hoje tem experiências mais locais. Como que funciona isso? Duas formas que hoje é muito aplicada, né, que o pessoal está usando muito, são as economias compartilhada e a economia solidária. Como que funciona isso? A economia compartilhada, ela visa trocas. Então, as pessoas formam grupos de trocas, seja pessoalmente ou seja através da internet. Elas, eu tenho roupa a mais, então eu vou trocar por comida, ou eu preciso de um móvel, eu vou trocar por algum serviço. Então elas estão usando esses meios para conseguirem sair um pouco desse sistema mais fechado imposto pelo capitalismo e promover trocas que não levem dinheiro, né? A economia solidária, ela já é uma questão que evita a vulnerabilidade social. Então, são as cooperativas, são os coletivos, as cantinas comunitárias de alimentação. Então, os trabalhadores se unem nesses grupos para que todos possam ter uma condição, uma qualidade de vida melhor. Excelente. A gente gostaria de continuar explorando esse tema, mas algumas dicas práticas a gente tem que apresentar. E eu acho, Jéssica, que especialmente esse tema da questão do capitalismo pode ter muito apelo para a juventude, estar engajado em projetos sociais, em repensar a sociedade. Realmente tem muita coisa para explorar nessa matéria. Mas especificamente sobre o ensino religioso, a área de ensino religioso, a gente pode trabalhar com a entrevista da página 5, a entrevista ao ponto, que foi feita com o pastor Jackson, que recentemente foi transferido, ficou um bom tempo na região do NASP, no colégio do NASP, trabalhando com o ensino médio, num projeto chamado Comunidade Yes. Né? E essa entrevista é interessante porque vai na contramão daquilo que a gente falou do fim do cristianismo. Sim. Então, o jovem se descolando, e o Jackson, pela abordagem pastoral que ele fez, conseguiu trazer os jovens para si e trazer significado para essa religiosidade. Então, algumas coisas que podem ser exploradas no ensino religioso
por exemplo, ler a matéria, ler a entrevista e discutir com a turma o que é a igreja ou como é a igreja hoje. Sim. E por que alguns adolescentes e jovens não querem mais ir ou participar ou se vincular à igreja? Sim. E outros questionamentos que isso pode trazer é o que é a igreja e o que adolescente podem fazer de diferente. Perfeito. Né? Porque essa questão até que envolve o que a gente já estava comentando, a religião é uma forma de justiça social. Uhum. Então, quando o capitalismo deixou a religião de lado, ele perdeu esse viés da justiça social. Uhum. Então, essa questão do engajamento, do compartilhar, traz de volta essa questão da religiosidade e da justiça social para a nossa sociedade. Excelente. Infelizmente, o nosso tempo acabou e mais uma live da Conexão 2.0 chegou ao fim. Daqui 3 meses a gente vai estar de volta discutindo mais uma edição da revista Conexão que você vai receber na sua escola para utilizar com seus alunos. Eu agradeço sua audiência e convido você a acompanhar mais conteúdos, as dicas práticas e outros conteúdos mais da revista nos nossos sites que aparecem aí na sua tela. Agradeço também a Jéssica, que esteve conosco, obrigada. E os nossos editores que fazem parte da nossa equipe. E fica aqui o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e nosso site e estar com a gente também na próxima live. Até lá!